Olá, família! Passando aqui hoje para falar com vocês sobre regras e limites da criança especial com PCD, com deficiência. Vamos lá. Então, as pessoas confundem muito porque a criança tem qualquer síndrome, que tem um atraso no neurodesenvolvimento, que elas têm a liberdade de fazer qualquer coisa na hora que elas querem. Elas se irritam, elas saem, elas fazem o que querem, elas pulam, elas sobem, elas agridem, elas respondem, elas só querem fazer o que elas querem fazer. Não é bem assim. Eles entendem quando eles estão errados, eles entendem quando você não sabe lidar com eles entendem quando eles querem alguma coisa e eles conseguem, quando eles não conseguem, eles fazem birra, eles fazem chantagem, eles agem como qualquer outra criança normal, tá? Então, o que cabe aos pais, aos terapeutas, aos professores é ensiná-los, né, os limites e as regras. Porque eles entendem, eles não sabem conversar, eles não sabem responder, né, como a gente faz normalmente com uma pessoa típica. Eles não sabem, mas do jeito deles, né, que cada um tem o seu jeito específico de se comunicar, eles sabem, eles entendem tudo. Tá? Então, os pais, os professores, alguns terapeutas, não todos, confundem o poder agora e o não poder agora, né? E confundem porque a criança tem qualquer transtorno e tem que fazer do jeito dele porque ele está em crise. As pessoas confundem muito a questão da crise com a minha vontade, né? Com a vontade deles. Então as pessoas confundem muito o que é crise com a falta de limite, a falta de respeito, a falta de educação. Então vamos lá. Quando qualquer criança com PCD, eles precisam de limites também, precisam ser ensinados, né? Agora pode, agora não pode, faz isso aqui primeiro, depois você faz outro, porque eles entendem. Como eu já disse, eles não conseguem se comunicar, mas eles entendem sim. Então vocês, por favor, tenham esse cuidado de ensiná-los. Claro que tem uma forma diferenciada, sim, de ensiná-los, né? Uma criança normal, você vai dizer assim, uma criança não típica, né? Uma criança típica, você vai dizer assim, agora não pode, depois você vai, ele vai entender. Uma criança atípica, você vai precisar de mais dedos, mais cuidados, mais zelos, de mais explicação para ensinar. Quando a família já não faz isso em casa, isso se torna muito mais complexo, né? Muito mais difícil, muito mais demorado, porque a própria família não faz isso. Quando a família já faz isso, desde pequenininho, é ensinar o que pode, o que não pode, agora sim, agora não, e vai dando limite para essa criança e ele respeitando o que pode, não pode no momento, ele chega à escola e à terapia com menos demanda, né? E a gente podendo aprimorar outras habilidades que ele precisa. Certo? Então, o que vocês precisam, famílias, é se orientar, buscar profissionais, psicopedagogos, psicólogos, fonos, terapeutas, né? Pediatras, neuropediatras, né? Para estar orientando vocês como lidar com essa criança, como lidar com essa pessoa com qualquer transtorno no desenvolvimento, tá certo? Porque é diferente a falta de educação da birra, né? Muita gente confunde a birra com a falta de educação. Por exemplo, a criança não quer agora, sai da sala de aula quando quer, fica pela escola, não quer fazer o trabalho naquela hora, e aí a pessoa entra em crise, né, em choro, e cai no chão, e bate cabeça. Não é a crise pela crise, é uma comunicação de dizer eu não quero, eu não vou agora, mas isso se torna com muito mais força quando ela já não é ensinada desde muito pequena, desde muito cedo, o que é limite. Então assim, eu tenho várias experiências, tanto no consultório quanto em sala de aula, que é possível sim, eles sentarem, claro e lógico, isso ninguém pode dizer que não. Eles têm um tempo menor, sim, né? Porque desgasta, exige mais tempo deles, mais controle das suas funções executivas, né? Inibitórios, né? E tal, exige mais dele. Então, isso a gente precisa ficar atento e entender. Mas não é fazer a qualquer hora, quando eles querem, só quando eles querem, tá certo? Então, assim, eu estou falando desse lugar,
né, desse lugar de terapeuta, desse lugar de professor, porque eu lido com eles, eu trabalho com eles, então eu entendo quando é por falta de educação e quando é a birra pela crise, né? Ou a birra pela birra, ou a crise pela crise. Então é diferente. A crise mesmo é quando ela já perde o seu autocontrole e ela não tem autocontrole sobre aquelas questões emocionais dela. Então aí ela entrou em crise, porque ninguém soube trabalhar, ninguém soube orientar, ninguém soube acalentar, ninguém soube replanejar, né, as ações. Então aí realmente a criança entra em crise porque ela não foi bem trabalhada, bem direcionada. Isso se chama manejo, né, dentro da terapia. Ninguém soube fazer o manejo, tanto na escola quanto na terapia, e aí a criança pode chegar a ter crise, sim, né? Mas antes disso, ela tem birras, ela tem vontades, e aí, como se ela tá muito acostumada a isso em casa, na terapia ela vai fazer a mesma coisa e na escola principalmente vai fazer muita coisa porque na escola se tem mais tempo lá, né? Então pais, professores, profissionais, fiquem atentos a isso, né? Não deixe eles à vontade, façam combinações, né? Para poder vocês alcançarem os objetivos de vocês, tá certo? Deixa aqui esse meu comentário, essa minha reflexão. Se vocês gostaram, curtam, né? Para que outras pessoas possam visualizar também. E compartilhe também se vocês acham que esse conteúdo tem sentido para vocês. Um beijo, fiquem com Deus.